Em fevereiro passado, o Ministério da Saúde e a Apifarma assinaram um documento que pretende ser um compromisso para a sustentabilidade do SNS. Neste documento estão referidos 4 princípios estratégicos para o futuro, de forma a assegurar a continuidade do Serviço Nacional de Saúde. São eles: acesso, inovação e sustentabilidade, utilização racional do medicamento, supervisão do mercado e investigação, desenvolvimento e competitividade. Nos próximos programas vamos analisar estes 4 pontos com 3 responsáveis que estão diretamente ligados e com responsabilidades acrescidas ao setor da saúde. Ana Paula Martins, bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, José Manuel Silva, bastonário da Ordem dos Médicos e João Almeida Lopes, presidente da Apifarma. Obrigada pela vossa presença. Neste momento, quando olhamos para o uso do medicamento em geral, quais são os casos que assim mais a incomodam relativamente ou ao não uso ou uso errado por parte dos doentes? Há algumas áreas onde, de facto, fica incomodada com a forma como os portugueses reagem mal e usam mal o medicamento. Fala-se muito dos antibióticos, não sei se neste momento os antibióticos ainda continuam a ser o calcanhar daqueles ou se há outros medicamentos em que, de facto, outras terapêuticas onde, de facto, isso seja complicado. Eu acho que há áreas que nos preocupam e, provavelmente, essa era uma matéria que valia a pena estar ou no âmbito do compromisso ou então agora nos trabalhos subsequentes ao compromisso. Quer identificar, dentro do uso racional do medicamento, quais eram as áreas prioritárias de intervenção e com que táticas teríamos que as ultrapassar. Mas eu diria, os antibióticos continuam a ser, enfim, nos países industrializados, em Portugal mais, continuam a ser uma questão importante. Aí temos que ter uma relação, enfim, diferente, vamos lhe chamar assim, também com os veterinários, não é? E portanto, e com a sua própria ordem, porque há aqui uma ligação muito grande em relação às resistências, que não tem a ver só com o mau uso humano, e temos que fazer um trabalho conjunto. A questão, obviamente, dos antidepressivos, dos psicóticos, que são, enfim, quando falamos em grupos terapêuticos e que temos tendência a pensar em uso menos adequado, pensamos sempre nestes, e são cronicamente sempre estes, em todos os indicadores que os observatórios vão publicando. Agora, eu acho que no âmbito do uso racional do medicamento, cabem outras coisas, e já falámos aqui delas. Cabe a questão da equidade no acesso e de uma política racional, e aqui o racional no sentido lato sensu, ou seja, que de facto seja adequada de norte a sul do país e que garanta a todos os portugueses o mesmo tipo de acesso. Eu diria que há uma outra matéria que sinceramente me preocupa, eu penso que ela até não é muito politicamente correta, mas enfim, e que tem a ver com aquilo que se passa, que nós não sabemos que se passa nos lares de terceira idade, ou nos chamados, enfim, eu chamo-lhe lares de terceira idade, mas nas instituições de acolhimento de pessoas séniores. Eu acho que aí eu não tenho dados, portanto não estou aqui a criar um facto, estou a dizer que deve ser uma preocupação. Os profissionais que trabalham nestas instituições, enfim, algumas com certeza com boas práticas muito disseminadas, outras eventualmente com práticas menos corretas, e esta área é uma área que terá de ser olhada pelos profissionais da saúde, claro que pelas instâncias governamentais, que é quem dá licenciamento, que é quem licencia estas entidades, mas aqui quer os médicos, quer os enfermeiros, que fazem uma grande parte do trabalho que se passa nestas estruturas de retaguarda, quer os farmacêuticos, concretamente naquilo que tem que ver com a parte dos medicamentos e dispositivos médicos. Eu acho que é muito importante, que haja algum trabalho a esse nível de racionalização. Fica aqui o aviso dado pela bastonária da Ordem dos Farmacêuticos. Bastonário, também queria a sua opinião sobre esta questão. Isto é muito importante. Nós precisávamos, sobretudo, como já foi dito, saber o que se passa no terreno, conhecer a informação. Concorda, portanto, com aquilo que foi dito? Foi dado completamente, obviamente, foi dado um passo em frente por este Governo e por este Ministério da Saúde, aumentando a informação disponível no portal da saúde. Portanto, demos um passo no bom sentido, mas faltam muitos passos. Por exemplo, nós temos dito que nós deveríamos conhecer as estatísticas de mortalidade e morbilidade por grandes patologias, por instituição de saúde, para
percebermos se há alguma disparidade que necessite de uma intervenção específica. É assim, é com o conhecimento destes dados que em países mais desenvolvidos, lembro alguns casos do Reino Unido, se descobrem desvios da norma das taxas de mortalidade e morbilidade que levam a uma investigação e que chegam à conclusão, às vezes, são as condições assistenciais, outras vezes é mesmo algum profissional de saúde, nomeadamente o médico, ou às vezes serial killers, que se descobrem exatamente por se perceber que há ali um aumento da taxa de mortalidade naquela instituição. Portanto, nós precisamos conhecer essa informação, como precisamos de conhecer a informação relativamente à utilização de medicamentos por instituição. Falta-nos muita informação. Há uma imensa opacidade neste país relativamente à questão da utilização dos antibióticos. Apesar de estar a reduzir o consumo de antibióticos, as campanhas terem tido algum impacto e devem intensificar-se, nós precisamos saber como é que em cada instituição são usados os antibióticos, como é que em cada instituição, ou qual é o perfil de bactérias hospitalares multiresistentes que cada instituição tem e porquê, e nós percebemos que há sempre muita dificuldade em aceder a esta informação e nem sequer a própria Direção-Geral da Saúde cumpre as suas normas. Ainda recentemente escrevemos ao Diretor-Geral da Saúde exatamente por causa dessa matéria. Portanto, há muita preocupação em não disponibilizar mais informação e sem informação nós não conseguimos direcionar as medidas de forma a resolver os problemas com efetividade. É que, para além de se dizer que o combate à fraude, a melhor organização, a melhor gestão, o combate ao desperdício, pode representar algumas poupanças, naturalmente que pode, mas não resolve os problemas de base. Os problemas de base do Serviço Nacional de Saúde são um subfinanciamento crónico que se agravou de tal forma nos últimos anos que está a afetar a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde de uma forma que já é constitucionalmente, eticamente e socialmente inaceitável, com grave prejuízo dos cidadãos. E se depois, em simultâneo, se diz que se quer reduzir a despesa dos privados, das pessoas com a saúde, então isto, quer dizer, é uma contradição insanável, porque se reduz o financiamento público e alega-se também se quer reduzir o financiamento privado, só se as pessoas começarem a morrer sem assistência Onde é que médica. pensa que se sente mais este cair do SNS ao longo dos tempos, dentro da saúde em geral? Marina, as pessoas que usam atualmente o Serviço Nacional de Saúde veem no dia-a-dia as dificuldades de funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, as falhas de material, as faltas de profissionais de saúde, as dificuldades em as pessoas terem aquilo que necessitam e aqueles mais informados percebem que há dificuldades no acesso à inovação terapêutica. Mas esses são só os mais informados. E depois criamos aqui uma disparidade e uma desigualdade de oportunidades relativamente ao acesso à inovação terapêutica em função das aprovações ou não das comissões de farmácia terapêutica dos hospitais e em função das decisões ou não, positivas ou negativas, do Infarmed, mas tudo isto não é escrutinável publicamente. E a verdade é que, ao se criarem dificuldades de acesso à inovação terapêutica, as autorizações de utilização excepcional são feitas por um preço muito superior e nós acabamos, se calhar, por estar a tratar muito menos doentes por muito mais dinheiro, à espera que no futuro seja eventualmente possível chegar a um acordo relativamente ao preço do medicamento. Portanto, quanto mais estas questões forem adiadas, pior é para o Serviço Nacional de Saúde e pior é para os cidadãos. Para os cidadãos. A doutora Almeida Lopes queria a sua opinião sobre esta questão dos genéricos e dos biosimilares versus a inovação. Concorda com o Sr. Bastonário ou acha que não? Não, concordo totalmente. Não é de agora, diria de há uns anos a esta parte, vimos martirizando a questão dos genéricos e achando que Portugal tem um grande campo a fazer em termos de genéricos. E tem um pequeníssimo campo, as cotas de mercado de genéricos em Portugal são altíssimas. Se compararmos com os países com os quais nos podemos comparar, seja lá com França, Espanha, Itália e por aí, temos cotas de genéricos altíssimas, para além dos genéricos em Portugal. Estamos em que margem?
Oficialmente, se for no sítio de Infarmed, penso que andará em mais de 40%, mas a verdade é que são números sempre muito falaciosos. Deixe-me que lhe diga que não conheço 2 países que façam o cálculo da posição do market share dos genéricos da mesma maneira. Portanto, é uma matéria que permite sempre uma grande dualidade de opiniões, de critérios e, portanto, acabamos por pôr sempre isso em cima da mesa como o bote expiatório, alguma coisa que não está bem na saúde, porque ainda não temos uma cota suficiente de genéricos. E, obviamente, isso é totalmente... Nada estará mais longe da verdade. Professora Ana Paula Martins, uma das questões também que vêm salientadas no documento do Compromisso para a Sustentabilidade e Desenvolvimento do SNS é a necessidade de reforçar os serviços de proximidade do SNS, principalmente na articulação com a rede das farmácias. Isto é uma boa notícia. Isto é bom. Consegue-se? Como é que isto se consegue? Não é? Agora saber como é que isto se consegue ou também se é só uma intenção. Não, eu creio que aí, nesse domínio, não haverá só uma intenção, mas obviamente que estamos longe da concretização. Sim. Enfim, eu digo que não será só uma intenção porque o Governo tem, inclusive, agora muito recentemente, não é, nos últimos dias, tem feito já legislação que comprova essa intenção de aproximar parte dos cuidados que hoje são prestados, e aqui estou-me a referir sobretudo à dispensa de medicamentos denominados hospitalares, portanto, parte, digamos, dessa dispensa, aquilo que se chama uma passagem parcial, não é total, da dispensa de alguns destes medicamentos, estamos a começar com os medicamentos para o VIH-Sida, para as farmácias de proximidade escolhidas voluntariamente pelo cidadão que faz terapêutica HIV e que a qualquer momento, se entender que não quer continuar a receber a terapêutica naquela farmácia, poderá voltar ao hospital e também encontrando um modelo, que o modelo em si não é simples, de continuar, ou seja, que haja a continuidade de cuidados e que na farmácia, portanto, comunitária, ou que o farmacêutico comunitário tenha uma ligação efetiva ao farmacêutico hospitalar e ao clínico que assiste o doente, porque não seria aceitável, de forma alguma, construirmos um modelo, ele está em teste, está em piloto, vamos ver como é que ele corre, mas não seria aceitável, de facto, que se perdesse esta continuidade de cuidados. Mas nisto também temos que ser muito claros e temos que ser honestos. É um modelo, enfim, inovador, vamos chamar assim, ou pelo menos é um modelo novo de transição de cuidados, polémico, já esteve várias vezes em cima da mesa, nunca avançou, mas também temos que ter abertura para que, se o modelo funcionar, poder expandi-lo, se o modelo não funcionar, termina-se. O que temos que acautelar é que corre bem, mesmo que cheguemos à conclusão que não é vantajoso, que tem pouca utilidade. Há aqui aspectos de natureza ética, aspectos de natureza, digamos, clínica. Também vão ser testados, no fundo. Que vão tudo ser testado, obviamente, que não podem correr mal. Pronto, e isto é sempre um processo, obviamente, que não vou deixar de dizer que não é um processo complexo. Mas é gratificante, digamos assim, para as farmácias. É gratificante para as farmácias, sobretudo é gratificante para os farmacêuticos perceberem que esta é uma área de atuação que podem, digamos, em que podem evoluir. Mas eu penso que mais importante, porque por vezes aquilo que mais se vê é uma, digamos, é um pouco o dizer-se as farmácias vão ter mais capacidade, vão ter mais poder, vão intervir mais. Eu acho que, acima de tudo, o que é mais importante, e acho que estamos agora nesta fase, já se passaram 10, 20, 15 anos, quer dizer, estamos numa fase, como já foi dito nesta mesa, em que é preciso ter estratégias que sejam estratégias bem pensadas, que se pense que vão ter resultados e em que os parceiros estejam de facto comprometidos e envolvidos. Sem desconfianças, mas para isso temos que construir esse caminho de confiança, não é? Não é só através dos compromissos que assinamos, é através da prática, e temos que nos respeitar. E aqui, concretamente nesta proximidade das farmácias, as farmácias nunca podem ser essa rede de proximidade sem estarem próximos também dos centros de saúde ou das unidades de saúde familiares ou das unidades de saúde locais. É através dessa ligação que se faz a proximidade, não é em substituição. E, portanto, não é esse o projeto que os farmacêuticos têm. Portanto,
muito na caminho rede de para andar, cuidados. muito caminho para fazer. Muito caminho para fazer. Muito obrigada. Esgotou-se o nosso tempo neste nosso primeiro programa, mas nós vamos ter 4 programas dedicados a este tema e, portanto, vou continuar com vocês. Seremos quase uma tertúlia nos próximos programas do Económico TV, do Especial Saúde do Económico TV, onde vamos continuar a analisar os dados e tudo aquilo que foi posto em cima da mesa neste compromisso para o desenvolvimento e para a sustentabilidade do SNS, a ver se ainda vamos a tempo. Até ao próximo programa, então. Muito obrigada também a você que esteve connosco e voltamos para a semana.